Olá, mais um vídeo, agora a seção 2.8 do nosso livro texto, tá? Na verdade fala da função derivada, ok? Vou tentar dar umas ideias para vocês aí, vou resumir, né, a sessão para vocês, tá? A gente viu no vídeo passado que a derivada de uma função, por definição, é esse limite aqui. Limite quando h tende a zero, então pega um h pequenininho, faço a f no vizinho do a, ou seja, a mais h, né? Menos a f no a e divido por h, certo? Foi isso que a gente viu no vídeo passado, né? Se esse limite existir, a gente diz que esse limite é a derivada da função no ponto A, ok? E observamos também no vídeo passado que f' de A, a interpretação geométrica é muito importante, ele me dá uma informação sobre a inclinação da curva, certo? Na curva, gráfico da função f, né? No ponto, abscissa A, ordenada f de A. O que a gente vai fazer aqui é simples. Eu até vou usar aqui uma borracha, tá? Vou apagar esse A aqui, vou apagar esse A aqui, vou apagar esse A aqui, e no lugar do A, eu vou colocar um x agora, um x qualquer, ok? Então a ideia é que você pega um x no domínio da f e tenta calcular a derivada no ponto x, tá? Isso aqui agora vai dar origem a uma função que a gente chama de função derivada, por razões óbvias, ok? Então, esse limite, se ele existir, tá, é chamada derivada da função f no ponto x. Só que como a gente está deixando o x livre aí, né? A gente pode pensar, então, em f' de x como sendo a função derivada, ok? Então, isso aqui seria a função derivada, tá? E uma coisa importante é que, até eu vou colocar aqui em outra cor, uma coisa importante é que esse número aqui, f' de x, quando ele existe, ele me dá uma informação da inclinação da curva, né? Qual curva? Y e f de x, y igual a f de x. Em qual ponto? O ponto com abscissa x e ordenada f de x. Ok? Em essência, o que a gente está fazendo aqui é um mapeamento das inclinações da função. Suponha que a nossa função f tenha esse gráfico, ok? A gente está pegando um ponto aqui x no domínio da função. Aqui eu tenho f de x, ok? E nesse ponto aqui, a gente está buscando a inclinação da curva, que a gente entende como sendo a inclinação da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto, tá? Então, se aqui for θ, a tangente do θ é exatamente f' de x, ok? Então, se a gente fizer essa conta, para todos os x possíveis no domínio da função, né? Então, a gente estaria definindo a função derivada, ou seja, fazendo um mapeamento das inclinações. Ou seja, em cada ponto aqui, eu estou buscando uma informação da inclinação da curva naquele ponto escolhido, tá? Esse gráfico particular aqui, a função derivada, ela corta o eixo x em dois pontos, que seria aqui, porque a derivada é zero, e mais ou menos aqui, nesses dois pontos aqui, a função derivada tocaria o eixo x, ok? Nesses dois pontos a derivada seria zero, tá? A seção toda, ela parte dessa conversa aqui que eu acabei de falar para vocês, tá? O resto é tudo exercícios, exemplos, tá? Para tentar fortalecer isso e uma propriedade que eu vou falar para vocês um pouquinho mais à frente, mais adiante, tá? Então, velha história. A gente vive de definições, interpretações e exemplos, exercícios, né? Então, primeiro exemplo, vamos pegar essa função aqui, exatamente aquela que está lá no livro de texto. Só quero discutir ela com vocês. F de x igual a x ao cubo menos x. Isso é um polinômio de grau 3, tá? Já convido vocês a irem no GeoGebra e definirem lá x elevado ao cubo menos x, que é o gráfico desse polinômio, tá?
Esse polinômio ele toca o eixo x em 3 pontos. No ponto 0, no ponto 1 e no ponto menos 1, né? Porque esses 3 pontos são os zeros dessa função, tá? Se a gente for tentar calcular a derivada, como a gente falou há pouco, o que eu tenho que fazer? Limite. Quando h tende a zero, vou pegar f no vizinho do h, vou subtrair, f no vizinho do x, vou subtrair a f de x, tá? Isso daqui me dá a variação quando eu saio do x e vou para o x mais h, né? Uma variação absoluta, vamos dizer assim. Se você dividir por h, você tem uma variação média da função no intervalinho com extremos x e x mais h, tá? E quando você toma o limite, quando h vai para zero, você me dá uma variação, uma taxa de variação, uma variação instantânea da função, uma variação no ponto, tá? Variação instantânea a gente fala às vezes quando a função depende de t, tá? Que tem tempo envolvido, ok? Mas enfim, agora o restante é conta. Quanto é f de x mais h? X mais h ao cubo menos x mais h. Por que isso? Porque a nossa função f está aqui, né? Ela pega um x e leva no x ao cubo menos x. Ela pega um cara e leva no cara ao cubo menos o cara. Então, f de x mais h é o x mais h ao cubo menos o x mais h. Agora eu tenho que fazer aqui menos a f de x. Então, menos x ao cubo menos x. E dividir tudo isso por h. Lembrando que nessa conta aqui, certo? A variável é exatamente o h, ok? Agora vamos avançar. Esse é o limite. Quando h tende a zero, não dá para tomar o limite direto, né? Simplesmente substituindo h por zero, por razões óbvias, né? Você tem divisão por zero aí. E em cima também está zero, tá? A gente vai colocar aqui 1 sobre h. Quanto que é x mais h ao cubo, né? Então, binômio de Newton, x mais h, mais 3x quadrado h, mais 3xh ao quadrado, mais h ao cubo, né? Vê como é bom às vezes saber o binômio de Newton, senão você faz o produto x mais h, vezes x mais h, vezes x mais h. E vai dar isso. Menos x menos h, menos x ao cubo, mais x. Tá? Então, o que eu fiz aqui, eu escrevi essa conta aqui, desse jeito aqui. Ok? Então, vamos ver agora. Vamos tentar simplificar, sempre tem que dar, né? Então, esse cara cancela com esse cara aqui cancela com esse cara aqui, e sobra limite, quando h tende a zero, 1 sobre h. O que dá para fazer aqui? 3x quadrado h, mais 3xh ao quadrado, mais h ao cubo, menos h. Observa que nessa expressão todo mundo está multiplicado por h, então eu posso fazer a divisão, já que o h não é zero. Já comentamos isso, né? Então tem aqui 3x quadrado, mais 3xh, mais h ao quadrado, menos 1. Então quando h vai para zero, lembrando que o x é fixo, esse cara vai para zero, esse vai para zero, e sobra 3x quadrado menos 1. Ok? O que a gente concluiu? Se eu tenho essa função aqui, a derivada dela é 3x quadrado menos 1. Tá? Então, lá no GeoGebra, onde você definiu o gráfico da função f, defina agora g de x como sendo essa derivada. E observe, né? Lembrem que eu falei para vocês, por exemplo, que o f de zero era quanto? Zero. Quanto que é a derivada no ponto zero, então? A derivada no ponto zero, fazendo a continha aqui, é menos 1. Isso me dá uma informação local sobre o gráfico da função, tá? O que eu estou dizendo? O que vocês vão enxergar lá no GeoGebra? Desculpa aí. O que vocês vão enxergar lá no GeoGebra, né? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, ok? No ponto zero, a função vale zero. Então, f de zero é zero. Agora, o que significa dizer que a derivada no ponto zero é menos 1? Se eu der um passinho para a direita, eu tenho que descer esse passinho, né? Tangente ser menos 1 é isso, né? Um passinho para a direita, eu desço o mesmo passinho. Então, você tem mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Vamos supor que você tem um passo para a direita e desci o passinho. Então, essa é a direção do vetor aqui, ó. Do vetor não, desse segmento aqui, com inclinação menos 1. Então, o que eu fiz aí
foi esboçar para vocês mais ou menos o comportamento local da função f no ponto zero, sabendo a informação da derivada dela nesse ponto. Ok? Então tá ótimo. Agora, vamos avançar um pouquinho mais, um outro exemplo. F de x igual a raiz de x. Esse exemplo é bem bacana, tá? Perdão. O exemplo não é 1, né? É o exemplo 2, tá? Função raiz de x, todos vocês conhecem o gráfico. Tá, vamos colocar aqui só para auxiliar a gente. Mais ou menos isso, tá? O que seria a derivada da função raiz de x no ponto x? É o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, vamos fazer mais uma vez isso, menos f de x dividido por h. Então, eu tenho aqui o limite, quando h tende a zero, ok? Raiz de x mais h, menos raiz de x dividido por h, tá? Esse é um daqueles limites que a gente já fez continhas nos vídeos anteriores, né? Você tem que fazer um truquezinho aí, né? Você tem um limite da forma 0 sobre 0, obviamente, aí, né? Se você substituir h por 0, tá? Então, a gente vai fazer isso, só que a gente multiplica aqui por raiz de x mais h, mais raiz de x, para se aproveitar um pouquinho do algebrismo, né? Esse aqui dá quanto? Limite, quando h tende a 0, ok? Aqui tem um cuidado que a gente tem que ter, né, que alguém poderia reclamar, né? Eu estou pegando um x, né? Esse x aqui, esse x poderia ser 0, né? Se esse x fosse o 0, quando eu pego x mais h aqui, suponho que o x seja 0 e o h esteja perto de 0 pela esquerda, então isso aqui não faria sentido, tá? Então, na verdade, essa conta a gente está fazendo para os valores de x para os quais x mais h pode ser pensado como positivo, né? A gente vai ver daqui um pouquinho que esse x, na verdade, tem que ser maior que 0, ok? Mas isso é só um cuidado, tá? Que a gente tem que ter. Agora, vamos só continuar a conta aqui. Aqui, eu tenho uma diferença de 2 quadrados, novamente, né? Então, eu vou ter aqui x mais h menos x. E aqui embaixo, h, multiplica raiz de x mais h, mais raiz de x. Agora esse x cancela com esse, o h também cancela, isso vai dar 1 sobre, quando h vai para 0, x mais h vai para x, então raiz de x mais h vai para raiz de x, aqui. Então isso vai para raiz de x, só que isso aqui é a raiz de x, então eu vou ter 2 raiz de x, tá? Então isso está dizendo para a gente que f' de x, nesse caso, é 1 sobre 2 raiz de x. De acordo? Uma observação que a gente faz agora é que o 0 não está no domínio da função derivada, ok? F' de 0 não existe, tá? Uma observação interessante é que, vamos colocar aqui no cantinho, o limite, se você pegar um x perto de 0 pela direita, de 1 sobre raiz de x, como a gente já viu, isso é mais infinito, né? O que isso está dizendo para a gente? Se você pegar um x aqui, ó, a derivada é a inclinação dessa reta aqui. Pega um x aqui, a derivada é a inclinação dessa reta. O que isso está afirmando para a gente é que no ponto 0 é como se a inclinação aqui fosse infinita, né? Ok? Inclinação infinita é porque esse ângulo aqui está se aproximando de π sobre 2, por valores um pouquinho menores que π sobre 2. Ok? Então, essa é a observação aí do nosso exemplo, tá? E uma coisa importante também, vamos colocar aqui, é que o limite, quando x tende a mais infinito da função derivada, só uma observação, isso é 0. O que isso está dizendo? Que se você começar a pegar x cada vez maior aqui, a derivada está indo para 0, tá? Isso é uma informação interessante, ou seja, a função raiz de x está crescendo, mas à medida que o x cresce, ela cresce cada vez menos, ok? Mas ela está sempre crescendo, perfeito? Essa é a essência desse exemplo, tá? Observe que a derivada começa a me dar subsídios para entender um pouco melhor a função, né? A função original, ok? Agora só uma
Um outro comentário, se você tiver y igual a f de x, uma notação que a gente usou muito é f' de x, tá? Mas vocês poderiam usar aqui como y' ou dy dx, né? Notação de Leibniz, ok? Vocês vão ver isso no nosso livro texto. Isso é df de x, como pode ser df de x dx. Por exemplo, a função raiz, né? A gente derivou ela com relação a x, e deu quanto? 1 sobre 2 raiz de x. De acordo? A gente pegou a função x ao cubo menos x, e derivou com relação a x, e a gente fez a continha e deu 3x² menos 1. Tá? Então, é uma notação que a gente usa bastante, a gente vai usar bastante. Ok? Então, aí é só para recomendar um pouquinho a questão da notação. Tá? Agora, para a gente abordar um resultado, eu vou introduzir um exemplo. Um exemplo que é bem importante, tá? Vou pegar essa função aqui, ó, f de x igual a módulo de x, tá? E vamos tentar trabalhar um pouquinho com ela do ponto de vista de derivada. Se a gente está entendendo um pouquinho o que é derivada e qual a interpretação geométrica, parece que não é tão difícil concluir coisas sobre a derivada da função módulo, tá? Função módulo, como que é definido o módulo de x? É o x, se o x for maior ou igual que zero, ou seja, x, e é o oposto dele se o x for menor ou igual que zero. Ok? Uma coisa já importante se observar aqui é o ponto zero, tá? Aí a gente tem uma quina, e a gente costuma dizer que derivada não gosta de quina, tá? Por quê? Se você pegar esse ponto aqui no gráfico da função, a gente tem dificuldade de aproximar aquele gráfico por uma reta tangente, tá? A gente vai perceber que a derivada nesse ponto não existe, tá? Ok? Vou fazer essa continha aí. Eu vou primeiro pegar um x positivo, tá? Vou colocar aqui esse x positivo aqui de amarelo. Peguei esse x aqui, ó. Peguei um x positivo, ok? E vamos calcular quanto que é f' de x nesse caso. Então vai ser limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h. Tá? Agora, é claro, o x é positivo. Então, aqui está o zero, aqui está o x. Esse h que eu vou pegar perto de zero, eu vou pegar ele de tal forma, certo? Que o x mais h continue positivo. Ok? Isso é possível, né? Como o x é positivo, eu sempre vou pegar um vizinho que ainda é positivo. Então, eu vou pegar vizinhos aqui, ó. Tá certo? Isso permite a gente escrever isso aqui, ó. Que f de x mais h seria o módulo de x mais h. Ah, desculpa aí, mas esse passo eu poderia ter pulado. E agora, esse é o limite quando h tende a zero. Já que o x é positivo, e eu estou pegando um h perto de zero de tal forma que x mais h ainda é positivo, então o módulo de x mais h é x mais h. O módulo de x é x, né? Porque x é positivo. Divide por h. Então, o x cancela, o h cancela e sobra 1. O limite da função 1 quando h vai para zero é 1. Tá? Nenhuma novidade aí, né? Ou seja, se o x for positivo, o que acontece com a tangente aqui? É a própria reta. E qual é a inclinação da tangente? É a inclinação da reta y igual a x, ou seja, a inclinação 1. Certo? Se o x for negativo, então vamos pegar esse x agora aqui, né? Analogamente, você conclui que f' de x é quanto? Menos 1. Tá? A continha está no nosso livro texto, ok? Então, nesse ponto aqui, a inclinação é menos 1. Tá? O nosso problema agora está com quem? Ponto zero. Né? O que a gente acabou de concluir é que f' de x é 1, se o x for maior que zero, foi isso que a gente fez, e menos 1 se o x for menor que zero. Ok? Então, é 1 se o x for maior que zero e menos 1 se o x for negativo. E no ponto zero? Né? Vamos lá. O que seria f' de zero? É o limite, quando h tende a zero, de f de zero mais h, né? Estou pegando um vizinho do zero, menos f de zero e divido por h.
Esse é o limite, quando h tende a zero, de f de h menos f de zero sobre h. Esse é o limite, quando h tende a zero, f de h é o módulo de h, né? F de 0 é 0, divide por h. Ok? Bom, vamos fazer a continha de novo aqui. Né? Esse limite, na verdade, não existe. Por que ele não existe? Porque o limite, quando h tende a 0 pela direita de módulo de h sobre h, é 1. Por quê? Porque o módulo de h é h, né? E o limite, quando h tende a 0 pela esquerda de módulo de h sobre h, é menos 1. Certo? Porque o módulo de h é menos h daí. Então, isso está mostrando para a gente o que, de certa forma? Que se você pegar um x aqui e perde 0 pela direita, a inclinação é 1. Se você pegar um x e perde 0 pela esquerda, a inclinação é menos 1. No ponto 0, você está na transição, ou seja, a derivada não existe. Tá? Tá ok? Então, o que a gente acabou de concluir é que a função f de x igual ao módulo de x, ela está definida em toda a reta real. Quando a gente calculou a derivada, deu 1 se x for maior que 0, e deu menos 1 se x for negativo. Ou seja, qual o domínio da função derivada? Todos os reais menos o zero, ou seja, no ponto 0 não tem derivada, ou seja, reduziu o domínio. Tá? Outra observação, f é contínua na reta toda. E o que aconteceu com a derivada? A derivada não é contínua no zero. Ok? O que eu estou querendo dizer aí? Na verdade, tem um teorema na seção, um teorema bem importante, que diz o seguinte, na verdade é o teorema, deixa eu procurar aqui, o teorema 4, tá? Teorema 4, que em essência diz o seguinte, se f' de A existe, então f é contínuo em A. Ok? Isso está dizendo para a gente o seguinte, que se a derivada de uma função num ponto existir, então você já ganha de graça que a função é contínua naquele ponto. Tá? O que esse exemplo aqui acabou de dizer para a gente é que a volta não é verdade. Você pode ter uma função contínua num ponto, nesse caso o módulo de x é contínuo no zero, porém a derivada no ponto zero não existe. Tá certo? No nosso livro-texto é feita uma demonstração desse resultado, né? Eu posso até fazer rapidinho aqui, né? O que eu quero justificar? Eu quero justificar que a função f é contínua em A. Ou seja, eu preciso justificar isso aqui, o limite, quando x tende a de f de x, tem que ser f de A, concorda? Essa é a definição de continuidade, ou seja, à medida que o x se aproxima de A, f de x se acumula perto de f de A. O que eu tenho disponível? A derivada existe. Ou seja, o que eu tenho disponível? Vamos escrever aqui que f' de A igual o limite quando x tende a de f de x menos f de A sobre x menos A existe, ou seja, isso é um número. Então, eu vou usar essa informação para justificar essa. Ok? Então, eu vou usar essa informação aqui para justificar esse resultado aqui, tá? É assim que funciona. Vamos fazer uma demonstraçãozinha rápida. Eu gostaria de abrir um início de demonstração, um quadradinho aqui, né? O limite, quando x tende a de f de x. Vamos tentar fazer essa conta. Tá? Quanto é o limite quando x tende a de f de x? Eu vou escrever isso desse jeito. Esse é o limite quando x tende a de f de x menos f de A mais f de A, ok? Agora, o que eu vou escrever aqui? O limite, quando x tende a de f de x menos f de A, vou dividir por x menos A e vou multiplicar por x menos A, ok? E agora eu vou somar f de A, de acordo? É isso que eu estou fazendo. Agora, eu só quero que vocês observem o seguinte. Vamos colocar uma outra cor aqui. Quando x se aproxima de A, o que acontece com esse quociente? Isso vai para f' de A, não é? É o que a gente... E f' de A existe. O que acontece com esse cara aqui? Vai para zero, porque se o x vai para A, x menos A vai para zero.
Então, se esse cara aqui está indo para zero e esse cara aqui está indo para f' de A, então vamos lá. Esse cara está indo para zero e esse cara está indo para f' de A. O que acontece com o produto? O produto vai para zero vezes f' de A, que é zero. Conclusão? Se esse cara aqui está indo para zero, então esse cara aí mais f de A vai para f de A. Então, acabei de concluir que quando x vai para A, f de x vai para f de A. Ou seja, essa é uma demonstração rápida, né? De que se a derivada de uma função num ponto existe, então ela é contínua. Mas sempre lembrar o seguinte, que o caminho de volta não é verdade. Tá? Então, esse é um resultado importante já do nosso curso. Beleza? Mais uns comentários sobre tudo que a gente viu até agora. Desculpa aqui. Os comentários rápidos, tá? Tem um item no nosso livro texto que fala um pouquinho sobre... Então, vamos colocar aqui uma primeira observação. Em que situações, ou quando você tem uma função que não é derivável num ponto, né? O que você pode esperar do gráfico, tá? É isso. Então, vamos colocar aqui para vocês. X, Y. Casos em que a derivada não existe. Então, um primeiro caso que ficou evidente, uma quina. Então, esse tipo de comportamento, a derivada não curte, né? Outra situação, vamos tentar desenhar aqui direitinho, é uma situação desse tipo, onde, vou pegar uma outra cor aqui, você tem um ponto no domínio, onde a tangente ela é perpendicular naquele ponto, ok? E uma outra situação, a gente acabou de ver, né? Você pode ter isso aqui com isso aqui. Aqui você tem um ponto B e aqui você tem um ponto C. Tá? No ponto A, você tem uma quina. No ponto B, você tem um ponto do gráfico onde a inclinação da curva ali é infinito. E no ponto C, você não tem continuidade. Ou seja, se você não tem continuidade, obviamente a função não é derivável, porque se fosse derivável, você teria continuidade. A gente acabou de ver isso. Tá, ok? Então, essa é uma observação. Uma segunda observação, lembrando lá da física, a gente já viu no vídeo passado que se você tem S agora como posição de uma partícula, né, movimento retilíneo, tá? Por exemplo aí. Então, essa é a posição de uma partícula no instante de tempo t. A gente já viu que a velocidade nada mais é do que derivar a posição no tempo, né? Então, a velocidade é uma função do t também. E a gente sabe, então, que a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade, a taxa de variação da velocidade. Só que a velocidade é o S' de t, só que eu tenho que derivar isso. E o que a gente usa é essa notação aqui, tá? Ou seja, a aceleração é a derivada segunda da velocidade. A derivada segunda da posição no tempo, tá? A aceleração é a derivada primeira da velocidade, ou seja, é o quanto está variando a velocidade no tempo, né? Localmente, instantaneamente, ok? Então, essa é uma parte bem interessante que a gente vai usar um pouquinho mais à frente, tá ok? E essa coisa de derivadas de ordem mais alta, a gente poderia até fazer um comentário aqui, tá? A gente fez uma continha um pouco atrás, e f de x era x ao cubo menos x, e a gente foi lá e derivou ela, né? E obteve 3x² menos 1. Se você derivar mais uma vez, certo? O que eu tenho aqui? Então vamos lá. Esse é o limite quando h tende a zero da derivada, né? Porque a derivada segunda é a taxa de variação da derivada primeira, né? Então vou pegar aqui x mais h menos f' de x, vou dividir por h, ok? Então esse é o limite quando h tende a zero. Quanto que é o f' no x mais h? Bota aqui, né? É 3x mais h ao quadrado menos 1, certo? Menos quanto que é f' de x? 3x² menos 1. E vou dividir isso tudo por h. Então isso dá o limite quando h tende a zero de 3x² mais 3h ao quadrado mais 6, né? xh. Eu vou abrir essa continha aqui.
Perdão, aqui eu esqueci de um parênteses, tá? Porque esse menos 1 com esse menos 1, como tem um menos ali, vai embora. Fica menos 3x². Tudo isso dividido por h. 3x², x, 3x² cancelou. Já vou fazer a continha aí dos h's, né? Porque eles cancelam também. Então, eu fico com 3h mais 6x dividido por h. Perdão, dividido por h não. Já cancelei o h, né? Eu deveria ter colocado o parênteses aqui, né? Quando h vai para zero, isso vai para zero e só resta 6x. Ok? Então, nesse caso aqui, o f duas linhas de x é 6x. Se você quiser calcular mais uma vez, a derivada de 6x com relação a x parece razoável que isso vai dar 6, né? Porque é a inclinação da reta tangente, mas como a reta tangente coincide com o próprio gráfico da função aí, né? Então vai ser 6. E se você quiser derivar mais uma vez, você vai observar que a derivada da função constante vai ser 0. E daí para frente vai ser sempre 0. Derivada quinta, derivada sexta, derivada sétima, né? Sempre 0. Ok? Então, isso que eu tenho falado bastante, eu vou fazer um comentário aqui, tá? Se tiver f de x como sendo mx mais b, ou seja, isso é uma reta de inclinação m. Se a gente calcular a derivada, quanto vai ser? Limite, quando h tende a 0, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Isso é o limite, quando h tende a 0. Quanto que é f de x mais h? É m, x mais h, mais b, né? Então, f de x mais h é isso. Menos, quanto que é f de x? mx mais b. Divide por h. Vamos ver quanto vai dar. Esse b cancela com esse b. Aqui, vamos lá. Aqui você tem m vezes x, então o que eu posso fazer é cancelar esse cara com esse. E sobra o quê? O limite, quando h tende a 0, mh dividido por h. O h vai para 0, não é 0, então eu posso cancelar. Então sobrou o limite, quando h tende a 0, da função constante igual a m. Ou seja, é m. Isso está dizendo para a gente que a derivada de uma reta de inclinação m é sempre m. Ok? Eu acho que é isso aí, tá? Agora fazer exercícios, né? Ok? Para tentar digerir bem esse conceito, tá? Da função derivada. Ou seja, dada uma função, você está derivando ela, ou seja, você está criando uma nova função. Lembrar que o domínio de uma função e da derivada dela não necessariamente são iguais, né? Você pode ter pontos no domínio de uma função que a derivada não existe, ou seja, eventualmente esse domínio pode reduzir. A parte legal agora, só para falar para vocês, é que o capítulo 3 do nosso livro vai falar de regras de derivação. Ou seja, desde a seção 2.1 até a 2.6, a gente vai aprender técnicas para derivar uma função rapidamente. Ok? Por exemplo, se eu pegar a função seno de x, desculpa aí, seno de x. Se eu pegar a função seno de x e calcular a derivada com relação a x, a gente vai fazer a continha lá do limite. Mas a gente já ganha de cara que isso dá o cosseno de x. É isso que eu quero que vocês aprendam. Lá no final da seção 2.6, vocês vão se transformar numa maquininha aí de derivar funções. A gente vai aprender a derivar todas elas. Ok? Sempre lembrando que o GeoGebra faz essa conta pra gente, se a gente quiser. Ou seja, ele sabe derivar. Ok? Se você pegar no Google, muitas funções, você colocar ali e pedir a derivada, ele apresenta para você, tá? Então, o GeoGebra tem o sitezinho do Wolfram Alpha, tá? Ok? São aplicativos que calculam derivadas. O que eu quero é que vocês aprendam como faz a conta e saber qual é a derivada de algumas funções mais básicas. Mas eu não quero que vocês entrem em competição com a máquina, tá? Essa é a ideia. A mensagem aqui é: mais do que saber derivar, a gente vai precisar saber o que significa derivada. Essa é a parte mais importante do nosso curso aí, tá? Nessa parte de cálculo diferencial. Ok? Até o próximo vídeo. Valeu!